Muito bem, graças a Deus, estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui na Arca. Nós estamos numa série estudando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Começamos falando da igreja de Éfeso, terminamos no episódio anterior a igreja de Esmirna, e hoje a gente vai falar sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo recebeu uma carta que está aqui em Apocalipse, no capítulo 2, versículos 12 até o versículo 17. E como a gente vem trabalhando nas cartas anteriores, a gente vai falar um pouquinho hoje mais de aspectos gerais, da história, vamos falar um pouco da cidade. Na sequência, a gente fala da carta olhando um pouco o cenário da igreja daquela época. E aí a gente termina falando da igreja, da carta, na verdade, olhando pela nossa lente aqui no século 21. Antes da gente entrar na carta, nos detalhes da carta, então essa primeira parte da aula vai falar um pouco a respeito da cidade de Pérgamo. Então, vendo aqui nesse mapa, e aí com esse círculo pontilhado vermelho, você vê aonde que está, onde ficava a cidade de Pérgamo. Na descrição você vê que fica cerca de 70 quilômetros ao norte de Esmirna. Então, 70 quilômetros de distância entre Esmirna e Pérgamo. Dá para ter a ideia, olhando nesse mapa, você vê que não era tão próximo assim, Era uma boa caminhada, principalmente lembrando que não tinha carro naquela época, então sobrava o caminhar ou uma montaria. A cidade de Pérgamo, ela tem esse nome que significa cidadela, mas desde os tempos antigos sempre foi considerada uma cidade antiga, e também uma cidade rica, uma cidade aí de grandes posses. Em tempos antigos, essa cidade ela também já foi capital da província romana da Ásia. Os romanos, eles tinham uma política de nomear cidades importantes, estratégicas, na verdade, para o império, seja porque elas tinham posições onde o império poderia se estabelecer colocando uma guarda romana para guardar aquele território, ou porque tinha algum recurso natural valioso para o império, ou porque era uma rota comercial que faria girar dinheiro. Então, girar dinheiro significa cobrar imposto do povo, então sempre tinha sua importância. E Pérgamo, estando ali na Ásia, antigamente tinha sido então uma capital da província na Ásia para os romanos. Depois, obviamente, essa capital migrou para outra cidade, mas Pérgamo nunca deixou de ter aí a sua relativa importância. Esse mapa que você está vendo foi tirado ali do manual bíblico ilustrado Vida, que é um manual que eu super recomendo. Não estou fazendo nenhuma propaganda, que ele realmente é muito bom, Mas continuando a respeito da cidade, a cidade de Pérgamo tinha algumas coisas muito características do lugar. Em primeiro, a gente pode destacar o fato de ter sido a cidade onde provavelmente o pergaminho foi usado pela primeira vez como material usado para registro, para escrita. O pergaminho ele era uma pele de animal que era tratada, poderia ser carneiro, cabra, enfim, eles tratavam essa pele, deixando de uma forma que ela ficasse pronta para receber a escrita em forma de rolo ou em forma de livro, dependendo um pouco do tipo de uso que se dava para esse material. Mas a história sugere que ali foi o lugar onde pela primeira vez o pergaminho foi usado como
um material para registrar eventos, livros e tudo mais. Outra característica que a gente vê na cidade é que a cidade possuía uma das melhores bibliotecas dos tempos antigos. Bibliotecas não era uma coisa fácil de construir, porque, veja, os livros que estavam disponíveis, eles normalmente estavam em papiro, ou agora no pergaminho, ou talvez em tábuas de cerâmica. Então, na prática eram materiais frágeis e materiais que, se não bem cuidados, poderiam se perder rapidamente. Então, a criação de bibliotecas não era um trabalho muito fácil, muito simples, por mais que os romanos e também os gregos, né, anteriormente, consideravam bibliotecas importantes, mas elas não eram tão simples assim de você construir e manter, até porque para ter uma obra você precisava preparar todo. Imagina, né? Você vai fazer uma cópia de um livro super importante. Você tem que pegar o material original, né, reescrevê-lo inteirinho, né, para ter aquela cópia, e assim vai. Então era difícil manter bibliotecas. A gente vê pela história que uma das mais famosas era a Biblioteca de Alexandria, que ficava ali no norte da África, e outra aqui na cidade de Pérgamo, onde a gente vê que era uma das melhores bibliotecas da antiguidade. E ser uma biblioteca considerada acima do padrão é ter uma variedade de documentos, de livros, e muito provavelmente o uso do pergaminho trouxe para Pérgamo essa oportunidade de desenvolver, de implantar uma biblioteca razoavelmente boa, a ponto de ser considerada aí para a antiguidade como uma das melhores, né? Mas continuando, a gente vê aqui nessa imagem, que é a imagem, né, da cidade, das ruínas de Pérgamo. E na cidade de Pérgamo, lá por volta do ano 89 depois de Cristo, foi construído e dedicado o primeiro templo ao imperador romano Augusto. Então, os imperadores, eles tinham como política, né, ser um símbolo para o Estado, e essa prática acabou fazendo com que eles também fossem reconhecidos aí como um ser divino, né, um ser, né, sobrenatural praticamente, né? E não era diferente com Augusto. Os outros imperadores também reivindicaram essa imagem para si. Mas é curioso porque, falando de Pérgamo, a gente vê que tinha um templo dedicado ao imperador Augusto. 29 depois de Cristo é a época, inclusive, que Cristo, né, estava aí, não necessariamente no seu ministério ativo, mas ele já tinha nascido, já era, né, praticamente um adulto que estava vivendo. Pérgamo é muito distante de Judá, então não dá para ter uma ideia se lá na Judéia eles sabiam que em Pérgamo tinha um templo dedicado ao imperador, mas o fato é que essa cidade, mesmo sendo conquistada pelos romanos um tempo depois, elas olhavam para a conquista romana e não se importaram de ter, né, no seu território, mesmo eles sendo súditos, vassalos que seja, não se preocuparam em edificar um templo em honra ao imperador romano. De certa forma, aceitavam a política romana, né? Senão ninguém faria um templo à toa. Deveria ter lá seus benefícios, mas pesando as coisas para o povo de Pérgamo, isso deve ter sido mais positivo do que negativo. Continuando, o culto ao imperador era muito forte na cidade de Pérgamo. Tanto é que aqui a gente vê uma outra imagem, né, que é o templo dedicado a Trajano. Então essa imagem que você vê
é a imagem das ruínas do templo dedicado a Trajano, o culto ao imperador era realmente muito forte. E, de alguma forma, o imperador ele recebia títulos para justificar a adoração, para justificar o culto que se prestava a ele. E olha só os 3 títulos que eram dados ao imperador: Senhor, Salvador e Deus. Imagina, né? O imperador romano ele era reconhecido como Senhor, Salvador e Deus. Imagina isso para os cristãos, como era difícil você ter que resistir a esse tipo de coisa. Porque o Estado acabava exigindo que você reconhecesse o imperador por esses 3 títulos. E esses 3 títulos são exatamente a forma pelos quais a gente reconhece Cristo como Senhor, como Salvador e como Deus. Então, a perseguição que você vê contra os cristãos era uma perseguição política. Por quê? Porque ao invés de reconhecer o imperador como Senhor, Salvador e Deus, os cristãos reconheciam Cristo como Senhor, Salvador e Deus. Mas, né, além de ser uma questão política, política pelos olhos do Estado, né, porque a gente sabe que a luta era espiritual, sempre foi espiritual, né, e é essa outra ótica que vale a pena a gente prestar atenção. A questão ali dos cristãos e porque eles eram perseguidos por Roma não era somente essa questão política, que o Estado exigia essa adoração ao imperador. Era para os cristãos uma questão espiritual, porque para os cristãos, nós, né, Senhor, Salvador e Deus, somente Jesus Cristo, e não o imperador. Então imagina o conflito que isso existia, né, entre cristãos e não cristãos por conta desse posicionamento que o Estado queria aplicar sobre as pessoas, mas os cristãos não se sujeitavam a isso. Amém? Continuando ainda um pouco mais a respeito da cidade, né, além do culto ao imperador, né, também tinha muitos outros templos que eram dedicados a outras entidades. O culto a Zeus, por exemplo, é muito curioso porque o altar que eles dedicaram a Zeus em Pérgamo era parecido com um trono. Preste atenção que a gente vai falar disso na próxima semana, porque tem uma questão de trono aí na carta de Pérgamo, né, sobre o trono de Satanás. Então, para Zeus existia um templo, e o altar deste templo era parecido com um trono. Só que além de Zeus, né, Pérgamo também tinha um centro de adoração para outros deuses, como por exemplo para Asclépio ou Esculápio, dependendo da versão que você olhar, eram nomes que se usavam. Asclépio ele era conhecido como deus da cura e estava muito associado com a serpente. Nessa imagem que você vê é exatamente as ruínas do templo de Asclépio. Mas além disso, né, eles também adoravam outros deuses, dentre eles Ísis, né, mas tinha Perséfone, tinha Serapis, tinha Demétrio. Então a adoração em Pérgamo era muito forte, era uma cidade muito apegada com esse aspecto religioso. Permeava todas as camadas da sociedade, porque, né, as camadas mais altas, se não adorassem esses deuses, pelo menos os imperadores tinham que prestar algum tipo de reverência. Então acabava tendo que adorar alguém, não tem jeito. E os cristãos, eles tinham que resistir a esse tipo de adoração, a esse tipo de prática, porque isso certamente vai contra as crenças cristãs. Então, adorar Zeus, o imperador, ou Asclépio, ou qualquer outro tipo de entidade, seria um choque e os cristãos estavam dispostos a resistir a qualquer tipo de prática que fosse contra as suas convicções.
né, contra a fé cristã. Então, Pérgamo era um lugar onde a adoração aos deuses gregos, aos deuses romanos, ao imperador, era uma marca muito característica da cidade, e isso certamente deve ter promovido aí muito problema para os cristãos que viviam na cidade de Pérgamo. Aqui você vê parte do teatro romano. Então, em Pérgamo, por ser uma cidade que os romanos dominavam, tinha esse hábito de construir teatros para eventos sejam eles sociais, culturais e também religiosos. Então, cerimônias religiosas costumavam ser feitas nos teatros romanos, espetáculos, né? E não é difícil de você encontrar situações onde os cristãos, uma vez perseguidos, eram levados para os teatros para servir de espetáculo público para os não cristãos, né? Onde os cristãos eram maltratados, humilhados, ridicularizados, às vezes até mortos, né? Quando não nos teatros, nas arenas, com certeza, mas o espetáculo ali, além de bizarro, era uma coisa absurda, tá? Então, só para imaginar um pouco do que a gente vê na cidade. Então, Pérgamo, a gente sabe da questão do pergaminho, das bibliotecas, da importância que a cidade tem, do aspecto religioso que envolvia toda a cidade. Aqui a gente termina por enquanto. Na próxima aula a gente vai entrar na carta, e é importante porque a gente vai pensar alguns elementos da carta com aquilo que a gente está vendo aqui. Amém? Então, semana que vem nós continuamos. Que Deus te abençoe. E na próxima aula a gente continua falando um pouco mais da igreja de Pérgamo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.